Olá, alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos finalizar o módulo 1 do nosso livro didático de arte. Vamos trabalhar a unidade 4, Identidade Cultural Brasileira. Ao longo deste módulo, nós trabalhamos aí com a influência europeia nas artes do Brasil do século XIX. Nós também trabalhamos com a arte acadêmica no Brasil e nós também vimos a música brasileira nos séculos XIX e XX. Agora nós vamos entender um pouquinho como se formou a identidade cultural do nosso país. Vamos lá? Então, nós vamos trabalhar inicialmente com o regionalismo musical, certo? Então, nós vamos trabalhar aí com os gêneros musicais das regiões do nosso país. Então, o primeiro deles aí, nós vamos trabalhar com a região Nordeste e nós vamos ver quais gêneros musicais mais se destacaram aqui. Então, na região Nordeste, o forró é um dos principais ritmos, ele é acompanhado aí com a sanfona, e outros instrumentos como o triângulo, certo? E tem uma forte influência africana e portuguesa. E esse gênero traz elementos tanto do baião quanto do chachado, que foram gêneros, que nós vimos na unidade 3. Outro ritmo que também se destaca aqui na nossa região Nordeste é o frevo, que é conhecido pelo ritmo frenético e pela dança que acompanha aí movimentos acrobáticos e que o figurino é característico com a sombrinha colorida. Lá na região centro-oeste, a música sertaneja, tocada com viola e violão, é a principal marca de expressão musical, além de outros ritmos tradicionais, como o siriri e o cururu. Já na região norte, nós temos o carimbó, que é um ritmo típico da cultura local, baseado nos cantos dos indígenas e lançado em roda, certo? E os principais instrumentos utilizados são o curimbó, que é um tambor feito com tronco de árvores, a flauta, o banjo e o reco-reco. Lá no sul, a música recebe influência das culturas alemã, italiana e portuguesa, resultante, sobretudo, das levas de imigrantes dos séculos XIX e XX. Assim, essa região tem como música regional o vaneirão, o xote e a chamarrita, além do fandango e da milonga. E um dos principais instrumentos utilizados nesses gêneros é o acordeão, certo? Ou também chamado de sanfona. E, por fim, na região sudeste, a música regional é o samba, no Rio de Janeiro, e a música caipira ou sertaneja de raiz no Espírito Santo, em Minas Gerais e em São Paulo. Então, nós temos aí samba no Rio, música caipira e sertaneja no Espírito Santo, em Minas Gerais e em São Paulo. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre o samba e a dança, certo? O samba nasceu na Bahia, no final do século XIX, e é uma mistura dos batuques e das rodas de capoeira, que nós também vamos ver um pouquinho, certo? Com as batidas em homenagem aos orixás. O ritmo dos instrumentos, como o tambor e o atabaque, são os elementos mais marcantes desse gênero musical. E aí, no início do século XX, nos morros e cortiços do Rio de Janeiro, o samba se popularizou, incorporando várias tendências musicais e, a partir disso, vários estilos de samba surgiram. Em 1917, Ernesto dos Santos, conhecido como Donga, compôs o primeiro samba, Pelo Telefone. Além dele, nós também podemos destacar outros dois grandes compositores de samba, o Pixinguinha e o João da Baiana, certo? A composição de samba também já contou com mulheres no final dos anos 1950. E aí que nós temos os nomes da Carmelita Brasil, que era presidente e compositora da Escola Unidos da Ponte. Em 1965, nós temos aí o nome da Dona Ivone Lara, que compôs para a Escola Império Serrano. Aqui vocês têm mais algumas informações sobre esse gênero, sobre o samba, e sobre aí a canção dos primeiros sambas, sobre quais os temas que eles falavam. Eles falavam aí principalmente da realidade social e também do cotidiano popular. E na década de 30, 1930, o samba firmou-se como um símbolo popular nacional. Mais à frente, nós vamos ver um pouquinho sobre as marchinhas e as escolas de samba, certo? Como nós já estudamos anteriormente, a primeira marchinha de carnaval foi composta aí pela Chiquinha Gonzaga. O título era O Abre Alas, que é uma composição de 1899, e as marchinhas eram cantadas por grupos de foliões e assim deram aí origem aos blocos e as primeiras escolas de samba, como a Deixa Falar, que mais tarde se tornou a Estácio de Sá. As letras dessas marchinhas eram maliciosas e divertidas, retratando aí os costumes da sociedade brasileira do século XIX.
Lá na década de 1930, outras escolas surgiram e se organizaram para competir desfilando, né, que foi justamente o que deu aí origem aos desfiles de escolas de samba. Certo? Atualmente, o desfile de carnaval das escolas de samba é uma das grandes atrações turísticas do país. E aí nós temos mais algumas informações sobre esse desfile, sobre os carros alegóricos, sobre a confecção desses carros, sobre o samba enredo, né, que aí eu destaco o que é o samba enredo. Ele é composto especialmente para o desfile, de acordo com a temática escolhida para cada ano e em conformidade com os demais elementos da decoração. Então, os carros alegóricos, as fantasias, as coreografias, certo? Tudo aí está relacionado ao samba enredo. Agora nós vamos tratar da capoeira. Aqui vocês têm um texto bem curtinho, né, da Camille Adorno, que diz o seguinte: o que é capoeira? Os negros usavam a capoeira para defender sua liberdade. Mestre Pastinha. Aí a gente tem aqui, certo? O que é isso? Nós temos um texto, certo, que fala sobre o patrimônio cultural imaterial. A capoeira é um desses patrimônios, certo? Ela se tornou um patrimônio cultural imaterial do Brasil, segundo a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, pois ela se trata de uma herança cultural deixada pelos africanos que foram escravizados no Brasil. E aí vocês têm um pouquinho mais nesse box aqui sobre o que é um patrimônio cultural e material. O que é, na verdade, a capoeira? Bom, a capoeira é uma luta ou jogo que combina elementos da dança, acrobacias e música, e foi desenvolvida no Brasil por descendentes africanos com influências brasileiras nativas, provavelmente aí a partir do século XVI, e é conhecida por movimentos rápidos e complexos, usando principalmente a energia, a velocidade e a alavancagem para uma grande variedade de chutes, rotações e técnicas altamente móveis, certo? E aí vocês têm uma tela do pintor Augusto Zéarle, que registrou uma cena de capoeira em 1822. Aí nós temos aqui, pessoal, uma divisão da capoeira, certo? Dentro da tradição da capoeira, ela apresenta dois estilos. O primeiro estilo é a capoeira de Angola, que segue os elementos das danças e das lutas africanas, que mantém ligação com crenças e tradições religiosas, sendo o estilo mais próximo da capoeira jogada pelos negros escravizados. E aí o percussor dessa vertente foi o mestre Pastinha, ou, né, o nome dele completo, Vicente Ferreira Pastinha, que buscava na capoeira a ancestralidade e a arte. A outra vertente é a capoeira regional, que incorpora elementos de outras artes marciais à africana, trabalhando os golpes de forma mais intensa e objetiva. Foi promovida por mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado, o primeiro capoeirista a estabelecer regras para a capoeira, criando um projeto esportivo e pedagógico. E o trabalho de mestre Bimba possibilitou que a capoeira fosse vista como uma prática esportiva. Então, assim, nós temos a capoeira como arte, dança e luta, unidas aí em uma só prática, certo? E a música, claro, faz aí parte desse jogo, dessa dança, como um elemento essencial. E aí alguns instrumentos que são próprios da capoeira. Mais à frente nós temos aqui as atividades, certo? E tem um tópico interessante que eu gostaria muito que vocês fizessem a leitura e inclusive fizessem pesquisas, que é sobre o tópico Você no Brasil, que vai falar um pouquinho sobre o Carnaval no Rio de Janeiro, certo? Das músicas, vai falar aqui um pouco da tradição das escolas de samba, e é interessante que vocês leiam esse tópico e possam realizar as atividades também, certo? E contribuir, claro, para um conhecimento da nossa cultura na música, na dança, enfim, certo? Eu espero que vocês façam a leitura mais atenta dessa unidade e que tenham gostado do nosso vídeo. Até a próxima. Tchau!